Olá, meu amigo e amiga. Você, que com certeza é uma pessoa muito antenada com as coisas que acontecem aqui no Brasil e no mundo, certamente deve se flagrar, às vezes, com algum tipo de inquietação e de angústia de ver tanta coisa, tanta desinformação, tanta distorção que a gente recebe pelos grandes veículos de comunicação e que são reverberadas pelas redes sociais. Isso tudo está dentro de uma lógica que nós aqui do campo progressista precisamos cada vez mais desvendar e entender como é que essas coisas estão funcionando para ter algum tipo de reação, algum tipo de posição que neutralize o que está acontecendo. Se você observar bem, as pautas nos últimos dias são pautas sempre muito negativas, colocando questões envolvendo corrupção e sempre jogando isso no colo dos progressistas, do governo atual, do presidente da República. São questões envolvendo o filho do presidente da República, e desconto do INSS, e escândalo do INSS, e o Vorcaro, e Banco Master, e a mulher do ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Alexandre de Moraes, e o Toffoli, e CPI. Gente, é barra pesada. Sem falar nas coisas que estão vindo lá de fora. A extrema-direita, né, trampista, essa coisa promovendo guerras por todos os lados, sempre para privilegiar grupos econômicos dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também. Isso aumenta ainda mais o tipo de sensação de coisas complicadas que estão ao nosso redor. Eu vou conversar com vocês sobre alguns fatos que estão se dando aqui, para a gente desvendar o que está acontecendo e, quem sabe, com alguns alertas, algumas sugestões, a gente ajudar no enfrentamento dessa questão, né? Mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal e que é muito antenado, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Nunca se esqueça do seu poderoso joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes que eu sempre coloco no primeiro comentário aqui do nosso portal, o link para você se inscrever, você prestigiar, tá legal? Isso aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, hoje a Polícia Federal andou pegando criaturas por aí. E quando a polícia sai pegando criaturas, olha, gente, 95% delas são figuras ligadas ao bolsonarismo, né? E hoje não foi diferente. Secretário de Castro, que teria se encontrado com o integrante do Comando Vermelho, é homem de confiança de Flávio Bolsonaro. Interceptações obtidas pela Polícia Federal apontam encontro entre integrantes da facção e Gutenberg Fonseca, secretário de Defesa do Consumidor. O Gutenberg Fonseca é uma figura ligada a esse secretário que foi preso hoje, esse secretário. Disputaram eleições juntos, o Gutenberg, inclusive, fez dobradinha com o tal TH Joias, que está preso por envolvimento com o Comando Vermelho. Como vocês podem ver, a ligação do senhor Flávio Rachadinha ainda permanece intacta com esse universo do milicianato, do crime organizado. Isso precisava cada vez mais ser mais esmiuçado. No entanto, como a gente está aqui sendo atacado, né, com pautas que desviam o assunto, aí a coisa fica sempre dando sempre mais destaque a coisas que não deveriam ter o destaque que estão tendo. Quem são os integrantes do governo Castro presos por suspeita de ligação com o tráfico? Nesta segunda-feira, o ex-secretário estadual de Esporte e Lazer, Alessandro Pitombeira Carracena, foi alvo de um mandado de prisão. E as prisões ainda estão acontecendo aí, né? Bom, em relação a esses temas do cotidiano, ontem teve uma entrevista do Edinho Silva, presidente do PT. E ele fez várias considerações ali, enfim, que merecem algumas repercussões nossas aqui também. O presidente do PT defende que Lulinha se explique e vê ambiente antissistema nas eleições. Em entrevista ao Valor, Edinho Silva afirma que a chance entre 0 e 10 de Alckmin permanecer na vice de Lula é de 11. Bom, na entrevista do Edinho, se fosse ele, não faria esse tipo de observação publicamente, de que Lulinha deveria se explicar. Isso aí poderia ser feito por um telefonema e tal, porque isso coloca a figura do Lulinha quase que numa obrigação de vir depois de um chamamento público, né? Ele poderia ter lá atrás, ter convocado de fato uma entrevista coletiva, enfim, mas agora tomou um pito, e esse pito agora é reverberado pelo próprio presidente Lula, que parece que deu um chamado no filho para o filho se explicar. Agora, isso tudo não poderia estar sendo exaustivamente ou definitivamente neutralizado
Se nós tivéssemos o presidente da República ocupando as pautas todos os dias, com pautas positivas, com debates, com demonstrações do que o governo está fazendo, colocando pessoas que estão fazendo trabalhos maravilhosos nesse governo, personagens para ajudar a politizar a sociedade com ferramentas, com políticas públicas que estão acontecendo. No entanto, quando há um vácuo, quem ocupa esse vácuo é sempre a extrema-direita. Aí o Edinho Silva, ele diz aqui nessa entrevista, nós estamos numa sociedade muito polarizada, porque agora essa gente da extrema-direita, eles se colocam como antissistema e nós somos o sistema, portanto, a situação... Então está dando algumas explicações que, no meu modo de ver, são absolutamente míopes. Em dado momento ele fala na entrevista, precisamos ter uma comunicação melhor. Precisamos quem, cara pálida? O senhor presidente do Partido dos Trabalhadores. O presidente da República, ele é um líder do Partido dos Trabalhadores. O senhor tem que conversar com o presidente da República, enquanto presidente do partido, e falar, presidente, nós temos que melhorar a comunicação. A comunicação, senhor Edinho Silva, ela não vai melhorar apenas pelos nossos desejos que ela melhore. Elas precisam de atuações concretas. Então, é necessário que as pessoas que têm responsabilidade, que as pessoas assumam o comando dessa cruzada a favor de termos uma comunicação melhor. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque essa figura aqui, olha, eu sou Steve Bannon, ele criou uma teoria, né, em inglês alguma coisa do tipo flood with zone, ou flood the zone with shit, alguma coisa assim, vamos encher a zona, encher o espaço com muito esgoto, né? Na verdade, a tradução é mais ou menos essa, né? E a expressão em inglês, perdoem aqui a minha pronúncia, né? Mas é alguma coisa assim. E o que significa esse tipo de método? Olha, quem está querendo manter alguma atenção e conseguir se manter no poder tem que preencher os espaços todos os dias, sempre estressando, sempre trazendo fatos novos, sempre mentindo, criando factoides, indo para frente, indo para trás, porque se você jogar muitas desinformações, você jogar muito estresse na sociedade, a imprensa não consegue rebater imediatamente, as pessoas que estão sendo envolvidas não conseguem rebater, não existe espaço suficiente para todo mundo ficar se defendendo o tempo todo. Isso é um tipo de comunicação do mal, é um tipo de estruturação do mal que a gente está vendo no mundo inteiro. O Trump faz isso todos os dias, o Milei faz isso todos os dias na Argentina, o bolsonarismo faz isso todos os dias aqui no Brasil. Qual é a receita para nós que estamos no campo progressista? Bom, a receita é fazer exatamente a mesma coisa, só que fazendo com informação, inundando a sociedade com informação, realizações, enfrentamentos, assumindo pautas, colocando os debates em frente, enfim, colocando os debates para serem cada vez mais assimilados pela sociedade, criar polêmica, mas em cima de coisas positivas, de fatos politizadores. Na medida que isso não acontece, aí a gente tem um bando de conformistas achando que tudo que acontece são desígnios dos deuses ou de uma realidade que a gente quase não pode mexer. É assim mesmo, temos uma sociedade polarizada. Gente, esse tipo de comportamento bundamolístico e derrotista é que coloca o nosso país numa situação muito delicada, coloca o futuro do Brasil numa situação muito delicada. Todas as pessoas que têm algum tipo de responsabilidade aqui no Brasil deveriam chegar para o presidente da República e falar, presidente da República, olha só, nós estamos num mundo onde as inundações de desinformações, elas estão presentes em todos os cantos. Eu falei de vários personagens, poderia falar também de Netanyahu, que faz guerra uma atrás da outra para escapar da polícia. O tempo todo matando gente, provocando uma série de estresse no planeta, enfim. E outros personagens já fizeram isso, mas o Steve Bannon, que é um cara que é o ideólogo de uma ferramenta da podridão, do esgoto da podridão da extrema-direita, ele está conseguindo muito sucesso, né, nesse quesito de estressar a sociedade, desviar o tema e botar o esgoto cada vez mais a céu aberto. Então, gente, não tem alternativa. A gente vai ter que forçar ao máximo para que tenhamos pautas positivas. Para nós aqui do campo progressista, nós saímos dessa condição reativa. O tempo todo a gente tentando explicar, tentando... É uma inversão de ordem tão grande que até uma coisa que envolve o Banco Master, onde só tem bolsonarista envolvido no meio dessa história,
onde tem o governador do Rio de Janeiro que está com um monte de capivara, um monte de gente criminosa junto com ele, com Flávio Bolsonaro, essa gente do mundo paralelo, do mundo cão, enfim, todas essas criaturas conseguem ainda movimentar as pautas, atrair as atenções, e nós aqui com uma série de coisas para fazer, para mostrar, para realizar, a gente fica patinando no meio dessa história. É hora de fazermos uma ruptura, de tirar essas pessoas que estão próximas do poder dessa posição bundamolística, essa posição conformada, que é tudo assim, é a síndrome de Gabriela, né? A música Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, eu sou Gabriela. Gente, isso pode ser bonitinho, muito romântico na canção lá, mas para nós aqui a vida não é uma canção, não. Nós estamos passando aí uma situação muito complicada e ainda bem que aqui no nosso Portal do José as pessoas compreendem isso, estão dando força. O que eu estou dando de entrevista e participando de outros podcasts também já está repercutindo mais também. Agora, só falta as pessoas terem coragem para explicar ao presidente Lula e pegá-lo pelo braço. Falar, presidente, olha só, o senhor não tem alternativa. O senhor vem aqui para a guerra, vem enfrentar essa situação, o senhor vai estar gastando energia à toa e nós vamos correr o risco de ver um filhote de genocida chegar ao poder central aqui do nosso país. É isso que o senhor quer? Certamente não, né? Então a gente tem que chamar atenção. É que eu faço aqui todos os dias, às vezes as pessoas reclamam um pouco aqui, mas, enfim, quem não quer escutar crítica não se coloca publicamente, né? Eu faço o papel que eu acho que eu tenho que fazer. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra, tem muita coisa acontecendo, tá legal? Um grande abraço, tchau.